Bom dia a todas, todos, todes. Estão bem? Espero que sim. Vamos às senhas para o dia de hoje, senhas diárias ecumênicas, do dia 28 de junho de 2023, uma quarta-feira. O título para estas senhas, hoje não tem muito, muito assunto histórico da Bíblia, mas sim, tem. Porque vai tocar, de certa maneira, no centro da ação de Deus Javé e de Jesus. O Deus Javé revelado em Jesus, inteirinho presente em Jesus e inteirinho presente no Espírito Santo. O título é o seguinte: o amor libertador de Deus Javé de maneira alguma se deixa corromper. O amor libertador de Deus Javé de maneira nenhuma se deixa corromper. Quando eu escrevi pela primeira vez o primeiro título para essas senhas de hoje, que surgiu na minha mente, foi a palavra de Deus Javé não, de maneira alguma é corrupta. Mas aí eu pensei, mas palavra muita gente pode manipular. E manipula, a gente sabe que manipula. Quem lê a Bíblia com seriedade, vê como as pessoas manipulam a palavra que está na Bíblia. Elas usam essa manipulação para tornar a religião uma fonte de lucro econômico e também político, para tornar a palavra que está na Bíblia manipulação ideológica. Isso é velho. É antes do tempo de Jesus, é do tempo do Antigo Testamento, de que a religião judaica, libertadora de Deus Javé, é usada por elites para escravizar. A palavra do Deus libertador dos escravos usada para escravizar. Então a palavra pode ser usada de maneira corrupta. Mas o amor, a intenção desse Deus Javé, o amor libertador, esse não pode ser manipulado. Ele pode ser escondido. Mas o amor libertador não muda. O que acontece é que pessoas manipulam a palavra. Por isso eu não coloquei a palavra de Deus Javé, não é corrupta. Eu coloquei o amor libertador de Deus Javé, de maneira alguma se deixa corromper. E sim, eu estou acusando diretamente aqueles que usam nas igrejas a palavra de Deus para corrupção política, financeira, ideológica, para esconder interesses muito escusos da classe econômica e política que escraviza. Sim. Algumas vezes isso acontece sem a pessoa querer, sem a própria pessoa se dar conta, porque ela também já é uma manipulada por esses interesses ideológicos. Mas muitas sabem.
E tem muita igreja que usa a palavra para manipular política e ideologicamente. Muitos pastores, muitos padres usam isso sem perceber e muitos usam sabendo o que estão fazendo. Sim, aquelas igrejas que dizem assim, esse negócio dá um bom lucro. Se nós prometer curas, pecados, fortunas mágicas, isso dá um bom lucro, a gente pode cobrar por isso aí. E outros que escondem as verdades. Não podemos falar isso porque senão o ricaço, o empresário, o dono de indústria tal, o fazendeiro tal, vai nos deixar de dar um brindezinho para a quermesse, ou de pagar as suas contribuições, que na verdade são a compra do silêncio e da conivência destas igrejas, comunidades e autoridades religiosas. Sim, rico comprando igreja, isso eu já vi. Não é de agora. Mas o amor libertador de Deus Javé, este, de maneira alguma se deixa corromper. O primeiro versículo para hoje vem do Salmo 138. Salmo 138. São 150 salmos na Bíblia. Os salmos são poesias, são músicas litúrgicas. É um hinário. O livro dos Salmos é um hinário. Então, deste hinário dos Salmos, o hino 138, o versículo, a frase 2. Louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia. Quer dizer, ter o coração com o miserável, com o fraco, com o que sofre, com o escravo, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Verdade. Pois engrandeceste acima de tudo, através do teu amor, engrandeceste o teu nome e a tua palavra. Palavra de verdade, não aquela que pode ser manipulada. Que nem aquelas igrejas que só leem os textos que beneficiam a própria religião e as próprias autoridades religiosas, e não aquelas partes da Bíblia que beneficiam os pobres. E que, inclusive, por estarem do lado do pobre, denunciam a corrupção dentro da própria igreja. E o segundo versículo vem da primeira carta de Pedro, lá no Novo Testamento, perto do Apocalipse. Primeira carta de Pedro, o primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vocês foram regenerados, não por uma semente corruptível, mas mediante a palavra de Deus Javé, a qual vive, ela não se mata através da corrupção, e ela é permanente. Ela não fica mudando conforme os seus interesses. Deixa eu mostrar uma outra coisa. Tem gente que só lê as partes moralistas da Bíblia, para botar a culpa nos pobres, nos infelizes, que às vezes por causa de seus vários problemas cometem errinhos.
como no tempo de Jesus, em que os judeus tinham preconceito sobre tanta gente, sobre samaritanos, sobre pecadores, sobre prostitutas, sobre publicanos. E isso era uma cortina de fumaça para revelar os seus erros. Jesus chamava esses moralistas, legalistas, de raça de víboras venenosas. Vejam lá na Bíblia, nos Evangelhos. E a oração é escrita por Hannah Hümer. Teu falar conosco não silencia nunca. Teus bons conselhos para nós são ajuda e alegria. Nós agradecemos, Senhor, porque voltas a abrir realmente nossos corações através do Teu Espírito, para que em nós haja vida. Vida cheia de vida, amorosa. O primeiro texto para hoje vem do Evangelho conforme João, capítulo 5, versículos 1 a 16. Algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Algum tempo depois, eu não me lembro o que era. Algum tempo depois do casamento, isso é no início do Evangelho de João. Algum tempo depois do casamento, as bodas de Caná. Foi um casamento lá que ele teve, em que ele não deixou o vinho da festa terminar, ele queria as pessoas dançando, conversando, fazendo festa. E lá em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, Jesus chegando lá, né, entrando na cidade, havia um tanque que em aramaico se chamava Betesda. E esse tanque tinha 5 entradas. Imagine um laguinho assim, que tem 5 lugares para entrar na água, limpos assim. Que as coisas não eram tão ricas como em Roma. Jerusalém não era uma cidade tão assim urbana como Roma. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, diziam eles, né, descia um anjo dos céus e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de as águas terem sido agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então os coitados ficavam ali esperando. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou a esse homem: você quer ser curado? Então disse o paralítico para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, porque o primeiro vai ser curado, né? Enquanto eu estou tentando entrar, imagina, um outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: pois então, levante-se, pega a tua maca, tua caminha, teus panos, e ande. Imediatamente o homem levantou, pegou suas coisas e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não pode ficar carregando tua cama para lá e para cá. O sábado tinha leis muito rígidas, dia de descanso, e os fariseus eram moralistas. Tem que fazer como está na lei. Mas o homem respondeu: um senhor me curou e disse: pega a tua maca e anda. Então os fariseus perguntaram:
quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar num sábado? O homem que foi curado não tinha ideia de quem era aquele homem. O Jesus havia desaparecido e tinha ido embora no meio da multidão. Mais tarde, ele encontrou Jesus no templo. Ele disse: olhe, você está curado. Jesus disse a ele: não volte a pecar, não volte a... viva uma nova vida, para que você não passe mal. O homem foi contar aos judeus que quem o havia curado foi Jesus. E os judeus então passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo coisas no sábado. A lei é mais importante. A lei. Palavra escrita lá. Mas a palavra, às vezes, é escrita, toda a Bíblia é escrita por gente. E esses legalistas, moralistas, fariseus, escribas, túmulos caiados, túmulos bonitinhos, mas podres por dentro, esses não só escreveram essa parte moralista da Bíblia, mas a usavam para oprimir seres humanos. Então, por isso eu escrevi: a palavra de Deus não pode ser corrupta, mas o amor de Deus, o Espírito, não é corruptível. A ideia, a missão, o Espírito libertador, do Javé libertador, do Jesus libertador, que não pode ser usado para manipular, oprimir, pelo desamor dos que se acham tão. O segundo texto é lá da história da família do Abraão, sobre o tetraneto do Abraão, José. Ela é capítulo 44, 1 a 34, ela é muito comprida. E é chata ainda por cima. Então eu vou resumir, tá? Os irmãos de José, que tinham vendido José como escravo, tiveram que comprar trigo no Egito. E lá se tornou ministro da economia, das finanças, do comércio, o irmão que eles tinham vendido. E o irmão deles reconheceu os irmãos quando vieram comprar o trigo, os irmãos que tinham vendido e traído ele, mas fez de conta que não conheceu. Mas os irmãos não conheceram ele. Aí ele disse: vão lá e tragam outro irmão de vocês, senão não tem negócio. Trouxeram o irmão deles. E ele daí convidou eles para almoçar, fez um negócio lá e acusou o irmão deles mais novo, que era irmão dele também, só que eles não sabiam, de que ele tinha roubado na casa do José, que tinha um poder enorme. Era o ministro da economia do Egito, do faraó, ministro do faraó. Ele disse: esse irmão mais novo de vocês vai ficar aqui como escravo, meu escravo, porque ele tentou me roubar. E assim o José estava, pois é, de certa maneira castigando os irmãos. Não tem nada de amoroso nisso. Pelo menos ele não matou eles ainda, que não era tão incomum naquela época matar os inimigos direto em casa, ainda mais tendo o poder, tendo as costas quentes pelo faraó. Mas importante é isso, que essa gente legalista tenha a autoridade que tiver, ministro do faraó, qualquer coisa. O amor de Deus é libertador.
não corrupto. Libertador. Um bom dia, um abraço.